Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês aí. Já me conhece, né? Meu nome é André Queiroz, sou aqui professor do Sejures aqui, do Sejures Online, né? E vamos matar aqui algumas questões aqui do teu programa, né? Do teu concurso. São questões, né, de processo penal da tua banca, né? A banca que você tem que conhecer como é que ela pergunta, que é a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, tá? Por que é interessante você fazer um curso, né? Uma aula de exercício? Por quê, gente? Primeiro, o grande fundamento para você fazer uma turma de exercício é você fixar a matéria que você já sabe, né? Então, na verdade, eu até sempre falo para os meus alunos que o cara tem que estudar a matéria fazendo exercício. Mas você tem que fixar uma matéria que ele já sabe. Professor, não peguei a matéria, você acha que eu pegando os exercícios eu vou ir bem na prova? Cara, eu acho que não. Tá? Eu acho que tem que saber a matéria, tem que estudar a matéria, estudar teoria. Tá? Inclusive, nós temos aí um curso de teoria para você, ó, porque a gente dá toda a teoria para o teu concurso. Tá? Para a pessoa que já estudou a teoria, aí realmente é muito interessante a turma de exercício, por quê? Primeiro, para ele fixar a matéria que ele já sabe. Né? A partir do momento que ele mata a questão, aquilo ratifica aquele que ele já sabe, ele vai ganhando confiança, adquirindo confiança, tá se estimulando até para estudar mais. Primeira vertente. Segunda vertente, cara, aparar uma aresta, um pequeno detalhe da teoria que não foi falada. Às vezes alguma coisa eu falo a matéria toda, às vezes um pequeno detalhe você esquece de falar, né? Ou então você não fala, porque às vezes você deixa para falar na questão de exercício. Então, para parar as arestas, né? Para pegar aquele detalhe que às vezes falta no teu estudo, tá? E o terceiro que me parece mais importante, gente, é como que a banca te pergunta, né? Isso me parece mais importante. Às vezes o candidato sabe a matéria, mas às vezes ele não compreende como que foi perguntado aquilo. Né? O cara sabe a matéria, estudou aquela matéria, às vezes uma terminologia que ele se utiliza, o cara vai e entra pelo cano, tá? Como, por exemplo, o sistema da livre persuasão racional, né? Alguns autores chamam de livre convencimento. Livre convencimento, não é isso? Íntima convicção motivada ou livre persuasão racional. André, qual é a diferença disso? É a mesma coisa. André, qual é o termo que a banca se utiliza? Cara, dependendo da banca, ela utiliza termos diferentes. Se eu souber os três termos, ótimo, né? Você sabe tudo. Mas às vezes o cara não sabe um sinônimo, né? Como, por exemplo, no júri. André, existe o juízo de prelibação ou juízo de admissibilidade ou iudicio accusationis ou sumário de culpa. Eu falei três coisas rigorosamente iguais. Mesma coisa. Então, às vezes, o cara sabe aquela primeira fase no júri, que é o sumário de culpa, e o cara pergunta o juiz de prelibação. O que é juiz de prelibação? Não sei. Estou entendendo? Então, existem pequenas diferenças. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante. A terminologia que a banca se utiliza, como que ela pergunta, o estilo de questão. Eu acho que isso é o mais importante. Tá bom? Então, é para o cara massificar aquilo que ele já sabe, aparar uma aresta de um pequeno detalhe que, às vezes, passou despercebido no estudo dele de teoria e saber como é que a banca te pergunta. Tá claro? Então vamos lá. Vamos para a primeira questão. Olha a primeira questão aí. O veredito do Tribunal do Júri, já sublinha Tribunal do Júri, pô, está falando de crimes dolosos contra a vida, né? A teoria são os crimes dolosos contra a vida. Enquadrou o réu Antares como incurso no crime de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 1º, 2º, inciso 2 do Código Penal. Homicídio qualificado pelo motivo fútil, motivo insignificante. Para chegar a essa conclusão, os jurados fizeram a avaliação da prova pelo sistema. Como é que é no júri, gente, o sistema de avaliação da prova? Como é que é isso, gente? Olha só. Aqui, na verdade, tá, eu tenho critérios diferentes para que eu avalie a prova, tá? Não estou falando de prova, estou falando de sistemas de aferição da prova. Tá? E o juiz, normalmente, né, havia um período, que era o período, gente, da certeza moral. Que era o período da certeza moral, né? O período da certeza moral é quando os juízes julgavam o quê? De acordo com a sua consciência. Eles julgavam de acordo com a íntima convicção. Íntima convicção. Então, eles julgavam de acordo com o quê? Eles julgavam de acordo com a sua consciência, sem precisar o quê, gente? Sem precisar motivar as suas decisões, tá? Antes desse período da certeza moral, havia, gente, o sistema da prova tarifada. Sistema da prova tarifada. O que é o sistema da prova tarifada? As provas, gente, elas vinham por um questionamento legal.
Era a lei que dizia qual era o valor da prova. E a confissão, por exemplo, era a rainha das provas. Havia antes também o sistema das ordalhas. André, o que é o sistema das ordalhas? O julgador, ele se utilizava de poderes divinos que ele tinha. Então, são sistemas antigos, né? O sistema onde o julgador tinha poderes divinos já está ultrapassado, né? O sistema da prova tarifada, alguns autores entendem que ele está em vigor. Porém, é um sistema que é exceção. Hoje, o sistema, em regra, é o sistema, gente, da livre persuasão racional. Sistema da livre persuasão racional. Sistema da íntima convicção motivada. Ou então o sistema do livre convencimento. O que é isso, André? Está de acordo com o artigo 93.10 da Constituição. O juiz, ele julga de acordo com a sua consciência, só que ele tem que motivar as suas decisões. O juiz tem que motivar as suas decisões. Então, eu quero que você visualize que a regra, inclusive uma regra constitucional, que o juiz, ele tem que julgar de acordo com a sua consciência, de acordo com as suas convicções, só que ele tem que... Ligação motivada, né? Só que ele tem que fundamentar as suas decisões, expor os motivos porque ele está julgando, condenando, absolvendo. Está claro? Essa é a regra do nosso sistema jurisdicional. A regra do nosso sistema é exatamente isso, tá? Julgar de acordo com a sua convicção, né? Mas tendo que motivar. Porém, a gente sabe que no tribunal do júri eu tenho os 7 jurados que vão julgar de acordo com a sua consciência. Simplesmente vão julgar de acordo com a sua consciência, tá? Então, na verdade, qual é a questão aqui que a gente chega? A questão a que chegamos é que no tribunal do júri, os jurados não precisam motivar as suas decisões. Os jurados, eles julgam, gente, de acordo com os quesitos elaborados pelo juiz. O juiz elabora quesitos e, ao responder a quesitos, os jurados dizem sim ou não. E eles vão julgar de acordo com a sua consciência, sem precisar motivar as suas decisões. Maravilha? Então, o sistema no júri é o sistema da certeza moral ou o sistema da íntima convicção. Perfeito? E aí, a gente vai na questão. Ele está perguntando, olha, lá no tribunal do júri, que cai para você, né? Como é que os jurados julgam? Livre-arbítrio do juiz? Claro que não, até porque nem é o juiz que vai julgar, e sim os seus jurados, né? Livre convencimento ou persuasão racional do juiz. Certo ou errado, gente? Tá errado, né? Não é livre convencimento ou livre persuasão racional, né? Aqui não é no tribunal do júri, mas sim em julgamentos criminais comuns. Identidade física do juiz com o réu. Não tem nada a ver, né? O juiz não tem identidade física com o réu. Sobrou o sistema da íntima convicção ou da certeza moral. Então, nosso sistema é o sistema da íntima convicção ou sistema da certeza moral. Íntima convicção ou certeza moral. Julga de acordo com a consciência, sem precisar motivar as suas decisões. Perfeito? Questãozinha tranquila, sem mistério, quando a gente fala de tribunal do júri. Questão 2. Acerca do inquérito policial, assinale a opção correta, tá? Então, quando a gente fala, gente, de inquérito policial, o que é importante a gente analisar, tá? O importante é analisarmos o seguinte. O que é importante é analisarmos que no inquérito policial, quais são as características do inquérito policial? André, o que é o inquérito policial? Quais são as suas características do inquérito policial? Tá? O inquérito policial, CIFU-DS. Lembra disso aqui? CIFU-DS. É meio grosseria, mas o cara lembra, né? CIFU-DS. Quais são as características do inquérito policial? O inquérito, ele é sigiloso. O inquérito é inquisitivo ou inquisitório. O inquérito, ele é formal. Ele é unidirecional.
ele é discricionário e ele é sistemático. Isso, né? Não sei se você estudou comigo a turma de teoria, eu já conversei com vocês sobre isso, né? O inquérito é sigiloso, em razão do artigo 20. Falei para vocês que o sigilo não vai atingir a figura do advogado. O advogado não vai ter acesso a todos os autos de inquérito policial, né? Mas só o que, gente? Súmula vinculante 14 do Supremo. Só os atos que já foram realizados, essenciais do exercício do direito de defesa em nome do seu representado. Então, eu tenho o sigilo como característica do inquérito policial para não comprometer a eficácia das investigações. Esse sigilo não atinge o advogado, porque senão compromete também o princípio da ampla defesa. Falei também que o inquérito policial ele é inquisitivo. André, por que o inquérito ele é inquisitivo ou inquisitório? Tá? Ele é inquisitivo ou inquisitório porque, na verdade, todo o procedimento investigatório se concentra na mão do delegado. Não existe uma tripartição de funções como existe no processo de acusação, defesa e julgamento. Significa dizer que no inquérito não há contraditório. Significa dizer que o investigado ele é um objeto de investigações e não um sujeito de direitos. O único direito que o investigado tem é de permanecer calado e de ter a sua imagem preservada. Então, na verdade, eu tenho poucos os direitos, né, que o investigado tem, porque existe o sistema inquisitivo e inquisitório, que principalmente não existe o contraditório. E a ampla defesa ela é mitigada. Tanto é que o advogado só vai ter acesso aos atos que já foram realizados e instrumentalizados no inquérito. O inquérito também ele é formal, ele tem que ser escrito, ele é num só processado. Ele é unidirecional, que tem como destinatário final o Ministério Público. Ele é discricionário porque o delegado ele tem uma liberdade para investigar. O delegado ele é livre, não é arbitrário, mas ele é livre. Por que a discricionariedade? Porque ele tem uma liberdade para investigar dentro dos patamares definidos pela lei. Além disso, ele é sistemático. Por quê? Porque o delegado ele investiga, mas investiga com uma lógica. Ele tem que buscar indícios de autoria e prova da existência do fato. E o nome disso é justa causa. Então, entendendo isso, a gente já pode começar a brincar no inquérito. Olha lá o que ele pode perguntar. Acerca do inquérito, assinale a opção errada. O réu não é obrigado a participar da reconstituição do crime, pois ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Aqui, gente, olha só. Como é que eu acho que a FGV aqui pisa na bola, né? Que ele fala, olha só, acerca do inquérito, fala a opção errada. Aí fala de réu. E réu, gente, se me desculpe, ele só vai ter a figura do réu quando ele for o quê? Denunciado e processado. Então essa figura, a questão tá mal feita pra caramba. A opção A não tá errada. Mas ele fala uma questão boba. Ele fala, vamos conversar sobre o inquérito? Sim. O réu, que réu, cara? Ele não é réu, ele é investigado. Ele é indiciado, ele é suspeito e não réu. Agora, realmente a questão tá correta. O réu, no processo, que não tem nada a ver com o inquérito, não é obrigado a participar da reconstituição do crime, pois ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Tá certo, tá? Isso aqui, gente, tem um nome. O nome desse princípio é o princípio do, vê se cabe aqui, princípio do nemo tenetur se detegere. Princípio do nemo tenetur se detegere. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Esse princípio que diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo é o princípio do nemo tenetur se detegere. Ninguém é obrigado a participar da reconstituição do crime, que é o nome de reprodução simulada dos fatos. Fazer o bafômetro quando para na lei seca. Não é isso? Fornecer padrão genético para provar a sua culpa. Apesar de ser controvertido, né? Escrever quando o juiz lhe obriga para fazer o quê? O padrão grafotécnico. Então, na verdade, essa assertiva ela está correta, apesar de réu não participar do inquérito. Tá? 2. B. Entende a doutrina majoritária que, se o promotor detém elementos suficientes para denunciar, não cabe pedido de prisão preventiva do acusado simultaneamente ao pedido de retorno do inquérito policial à delegacia para novas diligências. Tá? Isso aqui, gente, olha só. Tanto doutrina majoritária
quanto jurisprudência, vem nos dizendo o seguinte, olha só que interessante. Vê se você me compreende. Por isso que o exercício tem que ser já o cara que já está né, com conhecimento. Olha só. André, existe um fato criminoso. O delegado instaura um inquérito policial. E o delegado consegue angariar provas contra o André Queiroz, que é o principal suspeito. O que acontece? O inquérito é concluído e é mandado para o promotor. O promotor, o que ele faz? Ele baixa o inquérito policial para novas diligências. Ele fala o seguinte, vou baixar o inquérito policial para novas diligências, eu quero que o delegado produza mais elementos informativos, mas enquanto isso eu peço a prisão preventiva do André. A doutrina entende, gente, que esse pedido não é cabível. Por que não é cabível? Tá? Porque se o promotor ele pede a prisão de alguém, significa dizer que já existe o quê, gente? Indício de autoria e prova da existência do fato. Se ele pede uma prisão de alguém, significa dizer que já existe um indício que o André cometeu o crime. Então, se já existem indícios que o André cometeu o crime, o promotor não pode baixar um inquérito para novas diligências, mas sim o quê? Oferecerá denúncia. Então, olha isso aqui. Entende a doutrina majoritária que, se o promotor detém elementos suficientes para denunciar, não cabe pedido de prisão preventiva do acusado simultaneamente ao pedido de retorno do inquérito policial à delegacia para novas diligências. Então, o que significa dizer? Significa dizer, gente, se o promotor ele pede prisão preventiva, significa dizer que eu tenho justa causa. Tá entendendo? Se eu tenho justa causa, está errado ele pedir o quê, gente? O retorno da delegacia para novas diligências. Então, André, se ele está pedindo prisão preventiva, significa dizer que tem indício de autoria e materialidade do fato? Tem. Então, se já tem indício de autoria e materialidade do fato, por que ele está baixando o inquérito para novas diligências? Também não sei. Então, são medidas incompatíveis, tá? Então, entenda a doutrina majoritária que se o promotor detém elementos para denunciar, não cabe pedido de prisão preventiva do acusado simultaneamente ao pedido de retorno do inquérito policial à delegacia. Tá certa essa questão. Questãozinha chata, da FGV, tá? Então fica atento que às vezes ela pergunta isso aí. Em nenhuma situação, a autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Isso aqui, gente, não tem conversa, é artigo 17 do CPP, tá? Quem arquiva os autos de inquérito policial é um cara só, que é o juiz. O arquivamento do inquérito policial é medida jurisdicional, de cunho inclusive meritório, tá? De qualquer maneira, sendo de cunho meritório, a questão é o seguinte, a questão é que não caberia, tá? Não cabe, né, nenhuma hipótese o delegado arquivar os autos de inquérito policial. Perfeito? Tranquilo? Mais uma questão. Em caso de réu preso, a regra geral é de que o prazo de conclusão do inquérito policial seja de 10 dias, salvo em caso de necessidade de diligências complementares, quando o juiz poderá conceder dilação do prazo, fundamentando a decisão independentemente da soltura do réu. Qual é a questão aqui, gente? A questão aqui é o seguinte, tá? A questão aqui é, em caso de réu preso, a regra geral é de que o prazo de conclusão do inquérito seja de 10 dias, beleza? Salvo necessidade de diligências complementares. Está inclusive no artigo 10, 10º, parágrafo 3º. 10, parágrafo 3º. Tá? Pode ser que o réu esteja preso, o indiciado esteja preso, ele está colocando réu de novo, né? O indiciado esteja preso, tá? E o delegado não consegue concluir as investigações em 10 dias. Então, o delegado, ele pede o quê? Ele pede dilação de prazo, ele pede mais prazo. Tá claro? Salvo, né, em caso, né, de necessidade de diligências complementares. Quando o juiz poderá conceder a dilação do prazo. Maravilha, fundamentando a decisão. Ponto. Independentemente da soltura do réu. Essa questão, nessa parte aqui, está errada. O delegado pode concluir o inquérito, gente, em 10 dias, estando preso. 30 quando solto. Pode concluir em 40, em 50, em 160, em 1.300.000. Então, o delegado ele pode pedir dilação do prazo porque ele precisa concluir as investigações. Agora, uma coisa é certa, no 10º dia tem que soltar o preso. Está claro? A outra deve estar certa, né? Então, nosso gabarito é D de delta, né? Ela que é errada, essa está errada com certeza. Segundo o Código de Processo Penal,
é cabível a incomunicabilidade do indiciado, que dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Essa regra aqui, gente, está no artigo 21 do Código de Processo Penal. Tá? Artigo 21 do Código de Processo Penal. E o artigo 21 fala que o réu, o indiciado, pode ficar incomunicável. Eu peço, por gentileza, que você olhe o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição. O artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição, fala que é vedada a incomunicabilidade do preso em estado de defesa. Tá? Então, eu quero que você visualize aqui. Ele está perguntando o seguinte: André, essa questão é passível de anulação? Sabe por quê, professor? Olha só, hein? Professor, eu estou vendo ali, ó, que a Constituição ela veda a incomunicabilidade do preso em estado de defesa. Então, se a Constituição veda a incomunicabilidade do preso em estado de defesa, esse artigo 21 que fala da incomunicabilidade e o parágrafo único que fala que ele pode ficar por 3 dias, esse artigo não está de acordo com a Constituição. Se ele não está de acordo com a Constituição, ele é inconstitucional. Não é isso, André? Olha, rapaz, tem autor que fala isso. Só que você tem que ficar atento para a pergunta dele. E olha como é que ele começou a questão. Segundo o Código de Processo Penal. Então ele está perguntando se você tem conhecimento do que diz o Código de Processo Penal. Ponto final. Ele não está perguntando segundo jurisprudência do Supremo, segundo doutrina majoritária. Ele está perguntando, segundo o CPP, é cabível a incomunicabilidade do indiciado que dependerá sempre de despacho nos autos, sempre... Tá certo. O artigo 21 permite isso, tá? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já há algum tempo, inclusive eu não posso nem dizer qual é a posição do Supremo, porque essa decisão foi num período que a composição do Supremo era totalmente diferente, tá? Na verdade é o seguinte, o que eu quero que você entenda é que... na verdade, tá? O Supremo já falou que esse artigo 21 ele é inconstitucional, só que incidentalmente, tá? Hoje não dá pra gente dizer qual é a posição do Supremo, porque a composição do Supremo mudou, tá? Então, na verdade, a questão E está correta e a D está errada, que é o nosso gabarito. Mais uma. Questão 3. Um promotor de justiça recebeu em seu gabinete documentação demonstrativa de que um servidor público exigiu dinheiro para a realização de ato de ofício e que, por essa razão, ofereceu denúncia instruída com a documentação obtida, imputando ao servidor crime contra a administração pública. Né? Se ele recebeu em seu gabinete, ele exigiu dinheiro, então, na verdade, ele está realizando um crime de concussão. Né? Crime de concussão, artigo 316 do Código Penal. Considerando a situação hipotética descrita, assinale a opção correta. Tá? Qual é a questão aqui? O promotor de justiça agiu incorretamente, uma vez que previamente deveria determinar a instauração de inquérito policial. Qual é a questão aqui, gente? Dá uma olhada no artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. E o artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal nos diz que o inquérito policial, gente, ele é dispensável. Eu posso dispensar o inquérito policial quando eu já tiver o quê, gente? Indício de autoria e prova da existência do fato. Então, na verdade, o que acontece? Na verdade, é que sempre que o promotor já tiver a justa causa, ele não precisa necessariamente mandar instaurar um inquérito policial. Ok? O inquérito policial ele é dispensável. Tanto é que no Código, em várias oportunidades, ele fala que o Ministério Público, com o artigo 28, por exemplo, ele pode pedir para arquivar os autos de inquérito policial ou peças informativas. Significa dizer, gente, que o promotor de justiça não está obrigado a ter um inquérito policial para entrar com ação penal. Resumindo, o inquérito policial ele é dispensável em razão do 39, parágrafo 5º, do artigo 28, do 4º parágrafo 1. Tem vários artigos do CPP que nos indicam que o inquérito policial é um procedimento administrativo dispensável. Dispensável quando eu já tiver justa causa. Tá claro? Então, o promotor de justiça agiu incorretamente, uma vez que previamente deveria determinar a instauração de inquérito policial? Não, o inquérito policial é dispensável. O promotor de justiça não poderia apresentar denúncia, uma vez que deveria previamente instaurar procedimento de investigação preliminar. Por que o promotor deveria investigar preliminarmente se ele já tem elementos informativos para denunciar?
Tá claro? Então não há necessidade de ter um procedimento investigatório próprio se ele já tiver a justa causa. A denúncia foi corretamente oferecida, uma vez que a ação penal pode ser proposta apenas com peças de informação. Então, existem peças informativas onde o promotor oferece denúncia. Tá? Então, não precisa do inquérito policial e também não poderia ter investigação preliminar. Só com peças informativas já é o suficiente. D. A conduta do promotor de justiça foi incorreta, pois ao receber essa documentação em seu gabinete, invadiu as atribuições do delegado de polícia. Imagina, né? Promotor de justiça, protetor da sociedade, ombudsman da sociedade. Eu vou até o Ministério Público não pode receber essa documentação, por quê? Porque tem que mandar para o delegado. Isso não faz o menor sentido, né? Foi violado o princípio da ampla defesa por não ter havido prévia instauração do inquérito policial. Brincadeira, né? Não tem nada que se falar em ampla defesa, eu me recuso, né, a falar sobre essa questão. Então, gabarito, né? C de Charlie, molezinha, sem mistério. Questão 4. Cristiano foi arrolado como testemunha em denúncia formulada pelo Ministério Público. Então, Cristiano foi arrolado como testemunha. O oficial de justiça compareceu à sua residência e o intimou. No entanto, Cristiano não compareceu à audiência. Nessa situação hipotética, tá? Essa questão aqui, ela versa, gente, sobre o seguinte. Sobre a possibilidade ou não de condução coercitiva. Condução coercitiva de testemunha, tá? Na verdade, gente, claro que é possível condução coercitiva. Se a testemunha morar em local distante, carta precatória. Se a testemunha estiver em endereço certo, ela é intimada para comparecer na audiência. E ela não indo, ela pode perfeitamente o quê? Ser conduzida coercitivamente, inclusive estando sujeito a multa, pagamento de multa. Tá? Então, na verdade, Cristiano somente estará sujeito a pagamento de multa e a condução coercitiva. Errado, gente. Sabe por quê? Olha a opção B. Cristiano poderá responder também por crime de desobediência. Então, eu quero que você entenda que Cristiano somente estará sujeito a pagamento de multa e condução coercitiva. Não por quê? Não porque ele também pode responder por crime de desobediência. Tá? Então, a B tá certa? Tá, mas vamos ver se tem alguma mais certa. Cristiano estará sujeito apenas ao pagamento de custo da diligência realizada pelo oficial de justiça. Não, né, gente? E a processo por crime de desobediência. Não, ele também é sujeito a multa. Ok? O juiz poderá determinar a condução coercitiva de Cristiano apenas se as partes a requererem. Também, evidentemente, que não. Cristiano somente estará sujeito ao pagamento de multa. Então, na verdade aqui, gente, a questão mais correta é que Cristiano, olha aqui a palavra, ó, somente estará sujeito a multa? Não. Né? O juiz poderá condução coercitiva apenas se as partes o requererem? Também não. Não é isso? Estará sujeito a pagamento de custo da diligência? Só a custo de diligência? Também não. Somente? Não. Então a mais certa, a B. Cristiano poderá responder por crime de desobediência. A única que está correta aí, tá? É a hipótese de crime de desobediência. Tá claro? Então aqui, gente, tá? Nós tivemos aqui algumas questõezinhas aqui no nosso primeiro bloco aqui dos exercícios. Maravilha? Vamos lá continuar com as nossas questões.